Olá, bem-vindos a mais uma Sintra Tech Talk. Hoje temos o privilégio de iniciar aqui uma nova rúbrica, que é uma rúbrica relacionada com o desporto, o paralelismo do desporto com o mundo dos negócios, e para isso tivemos o Carlos Andrade, teve a amabilidade de nos receber. Carlos, muito obrigado. Prazer é todo. De nos receber aqui em sua casa para abordarmos aqui uma questão do seu desenvolvimento, da sua carreira, e falarmos aqui um bocadinho desta área. Carlos, nós começamos por, normalmente isto são startups, portanto são negócios, mas o paralelismo existe aqui e é grande. Normalmente a gente começa por tentar perceber um bocadinho, não o Carlos atleta, mas sim o Carlos, onde é que começou, onde é que nasceu, qual foi a sua primeira fase da vida. Conta aí, partilha aí connosco. Então, eu sou cabo-verdiano, nasci na Ilha de Santiago, cidade da praia. Mas muito cedo vim para Portugal, vim com 2 anos e meio, 3. Foste lá só nascer mesmo? Exato. Saltaste logo a típica família imigrante cabo-verdiana que vem à procura de melhores condições. Essa foi a minha. A minha mãe envergou para os Estados Unidos para trabalhar, para nos enviar algum dinheiro para nos ajudar, e então eu cresci com a minha avó, que é pois grande, foi, eu recordo-me disso, é verdade. O grande pilar. Os teus pais estavam nos Estados Unidos, era? Era a minha mãe e o meu pai, okay. Foram separaram-se, então ela foi para os Estados Unidos trabalhar, a minha avó e mais 4 tias, pegou nelas, nos netos, e veio para Portugal. Olha que giro, fantástico. E onde é que foi o teu ponto de entrada em Portugal? Foste para onde? Vivi em Chelas. Primeiro tive uns meses na ajuda, mas depois os bairros sociais ali de Chelas acolheram-nos. Então fomos para lá, tive lá a minha infância toda, na altura que jogava no Maria Pia. Tive umas situações que ainda vim para Queluz, aquela tal situação que falámos há pouco. É verdade, eu tenho que fazer aqui um parênteses. Eu joguei basquete na mesma geração do Carlos e infelizmente tive que o defrontar, e ele já causava muita moça na altura. Portanto, eu gostaria de saber em Queluz. Conta lá o episódio. Tu foste a Queluz para treinar e o que é que disseram? Exato, pá, foi numa altura que estava a ter uns problemas em Chelas e... Que idade tinhas? Pai, tinha 10 ou... não, tinha 12. 12 anos, portanto já tinhas para aí 1,90 m da altura pelo menos, não é? Tinha 12 anos, se não me engano. Depois fomos ver para Queluz uns anos, e pronto, estava a estudar em Montebrão, e depois começava a jogar basquete na escola, depois iam para treinar, e havia um amigo meu que jogava no Queluz, e fui treinar com ele. Só que já estava ali, não sei se era... A equipa já estava feita, já estava as estrelas já estavam escolhidas e tu não tiveste espaço para entrar. Então treinei para aquele ringue cá fora, no ringue cá fora, e pronto, estavam muitos miúdos e disseram que já não dava. Não vemos potencial em ti, desculpa, mas não. Foi uma das minhas motivações. Portanto, olha, eu não sei quem aqui em Queluz recebeu o Carlos, mas o olheiro que te recebeu realmente não teve um desempenho muito bom, e mais, impediu a minha geração de ser campeã nacional, porque tínhamos sempre jogar contra ti, que era uma chatice, as coisas nunca corriam muito bem. Olha, portanto, tu continuaste a jogar basquete no Maria Pia, certo? Sim. Foi o teu clube ali na primeira fase de juventude. Nessa fase, quem eram os teus ídolos? Quem é que eram aqueles jogadores que tu tinhas ali de referência? Portanto, tu és de 78, não é? 78. Quem eram as tuas estrelas? Michael Jordan? Exato. Era o Michael Jordan, a estrela internacional, mais conhecida. E em Portugal, tinhas algum... Em Portugal tinha a minha irmã, a Mary, que ela jogava na ESA. Ela jogava na ESA, na seleção, e depois foi para os Estados Unidos. Então ela foi sempre a minha grande motivação. E jogou na Rússia também, não foi? Não, na Rússia não, em Itália. Itália, exato. Jogou em Itália, fez carreira, 17 anos. Ela fez uma carreira brutal, pá. 17 Eu acho que às vezes, a Tisha talvez não, tem um bocadinho mais de tempo de antena, mas a tua irmã, eu acho que se calhar foi um bocadinho também abafada pelo estrelato da Tisha. Mas a carreira da tua irmã é uma cena brutal, e não, parece que não ganha um protagonismo está suficiente. Está ali paralelo com a da Tisha, muita gente não sabe, mas na minha opinião, pronto. Só que pronto, a Tisha, fazendo os números que ela fez na WNBA, claro que sobressai muito mais e tem todo o mérito. Não é por aí. Sim, não é porque aparecem as duas. Eu só digo que acho que ela teve pouco destaque para o que atingiu. És tu que estás a dizer, não sou eu. Não, mas é perfeito. Eu sou suspeito, não há dúvida nenhuma. Para o que ela atingiu a nível internacional, parece que não houve aquele... Vários campeonatos da Primeira Liga em Itália. Ela atingiu... A gente nunca teve ninguém na NBA, e elas estiveram lá as duas, não é? E parece que não sobressaiu. Mas conta, além da tua irmã cá em Portugal, quem é que tu... É o Carlos Lisboa, claro que é o grande
o grande ídolo, a maneira dele jogar, a maneira dele Tu chegaste a vibrar. ver eles a jogarem na Europa, cá em Então Portugal? não, Foste lá- Panathinaikos, Pá, Real brutal. Madrid, Não foi? Partizan, Completamente é tapinha aquilo. tudo. Pá, e No outro dia ele estava a dar achou- um jogo, ele marcou 45 pontos, ou o que é que Sim, foi aí? 40 com 37 anos. Brutal. Como é que é possível? Como é que é possível? Era uma Olha, máquina. tu depois a gente ainda se cruzou nas seleções, tu andavas aí na... Exato, na- ainda me cortaste o cabelo. Foi eu que se... Foi eu que se... Foi, Agora também me rookie. vingaram-se de Pois. Rifi, também apanharam-me lá uma Pois noite, foi. também me fizeram... Foi eu que te cortei o cabelo. Não, mas tu estavas nessa seleção. Ah, ok. Fui eu e o Pedro Silva, não sei se lembras dele. Sim, assim, sim, alto. sim, está na Austrália ele. Então, É. então tu, pá, o Diogo Carreira, Miranda, esse pessoal todo, Fizemos-te aí fizeram um ali corte de João cabelo Santos, jeitoso. fizeram ali uma bola de futebol. Mas Olha, tranquilo. depois, tu ficaste cá até que idade, antes de ir para os Estados Unidos? Então, depois de eu estar no Maria Pia, joguei quase 4 anos, foi dos 14 até Do Maria aos Pia saltaste 17. logo para... Para Portugal Telecom. Ah, ainda estiveste na Portugal Telecom. Sim, tive 3 anos na Portugal Telecom e fui para os Estados Unidos com quase 20, 19. Ah, Exato. pois foi, então, mas a gente cruzou-se, foi na Portugal Telecom, agora está a fazer confusão. A gente jogámos um ano juntos na Telecom ainda com o Nuno, No Galvão. com o Nuno Galvão. Pois foi. Sim. Foi depois disso que tu foste Então para os tu Estados Unidos? também ganhaste campeonato com a Não, eu fui no ano a seguir, foi No no ano ano que a aquilo... seguir. Foi no ano que aquilo... Começou a descer. Começou a Então, descer. com- Tu ganhaste no ano anterior, que foram Sim. campeões nacionais, e estava lá o Carreira ainda, o Diogo. Exato, estava o Eu fui Carreira, no ano a seguir, o mas tu Pedro nesse ano já só Garcia. fazias praticamente sénior. Já Claro, fazias ok. por cá em baixo, estavas tu, estava o Pires, estava o Cunha, estava o Exato. Beja. Beja Mix, yeah. Mas já não Nesse ano vinhas já não muito... ganhámos então. Não, já não Ok. vinhas muito abaixo jogar, jogavas mais... Já mais nos séniores. Era quem era o treinador de séniores na altura? Era o Nelson... O Nelson. Exato, era o Nelson. Basicamente jogavam 7 jogadores. Nelson não é? Serra. Nelson Serra, exatamente. Sim, exato. Olha, e depois tens a oportunidade... Como é que surgiu a oportunidade de ir lá para os Estados Unidos? Então foram os americanos do Benfica, já sabiam que eu tinha esse interesse, porque a minha irmã já estava lá em Old Dominion. E então o Jonathan Fedor, não sei se lembras Lembro, dele, sim, assim, sim. grandalhão, mais o Wayne Engelstad, o Razul, picaram-me sempre, o Laverne, tens que ir, pá, porque agora está lá um rapaz que é o Kobe, que vai ser uma estrela, não sei o quê, imagina tu a defender. Eu fiquei sempre, pá, se eles acham que eu posso chegar à NBA, vamos embora. E então eles souberam que a minha irmã jogava nos Estados Unidos, então começaram a falar com alguns treinadores e depois começaram-me a contactar. E pronto, na altura mandei as VHS. Uau, as cassetes. espetáculo! E foi os jogos que eu fazia nos Júniores da PT. Pronto, venderam-me ali, fiz ali jogos de 40 pontos, Pronto, 20 ressaltos e ganhaste tal. ali Então, Era que ofereceram-me- divisão que eles jogavam? Qual era Era a segunda divisão, Segunda divisão. Queen's University of Charlotte. E que tal a experiência lá? Epá, mudou-me um bocado. 4 aninhos lá? Sim, fiquei lá 5, mas a jogar 4. 4. Sim. E mudou assim Treinos um bocado. bidiários, como é que era o modelo? Pá, explico-te um bocado o meu dia. Aquilo ao início foi muito duro, mas o meu dia foi tipo acordar 6 horas da manhã, 6h30 e fazer uns lançamentos, fazer técnica individual com os treinadores antes do pequeno almoço e antes da escola. Então das 6h30 às 7h30 fazíamos isso e depois entre as 7h30 e as 8 era ir ao quarto tomar banho, tomar o pequeno almoço, 8h30, 8h45 aulas, até à 1h30, depois almoçar, não, minto, até à 1h, depois almoçar, tínhamos ali uma horita e meia, 2 para descansar e depois começávamos com os treinos da equipa, por volta das 4, 3h30, 4. Fazíamos metade da equipa treinava, pronto, os extremos e os bases treinavam, pronto, uma técnica ou uma tática e os postes treinavam outra. Depois por volta das 7h30, 8 acabava, era ir a correr para jantar, fazer ali a digestão 1 hora e depois fazíamos os trabalhos de casa em grupo. Aquilo, depois as equipas tinham, os jogadores têm tutores, têm tipo como é que se diz, um average, agora está-me a faltar. Uma média de notas que tens que atingir. Tens que manter para poderes estar dentro da equipa, não é? Dentro da equipa, senão vais... Qual foi o que é que tu notaste nessa transição em termos daquilo que se treinava aqui, a exigência que era ao nível de competição em termos de prática e de organização versus essa tua entrada na universidade? Qual foi as diferenças mais... Foi um choque brutal, porque
parecia que estava numa equipa profissional. Apesar de eu já estar a treinar com profissionais, mas pronto, o nível de exigência, o nível de compromisso era totalmente diferente. Então aquilo era tudo estruturado, tinhas tudo marcado, assim que deixavas as aulas, eras um jogador profissional de basquete. Então, havia áreas que já eram mais desenvolvidas lá de treino, por exemplo, tipo treino físico, alimentação, essas coisas, já havia essa preocupação? Então não. E cá já havia, na Portugal Telecom já havia essa? Nada, nem ginásio fazia, nunca tinha feito não se fazia ginásio na Telecom, na Portugal Telecom? Não. Era preciso, o pessoal já nascia com cabedal. Eu não sei se também na altura, agora já não me lembro se podia ou não, por causa das aulas, porque eu também já tinha aulas, os treinos às vezes eram em Almada. Pois, não tinhas tempo para fazer isso tudo, não é? Pois, a Portugal Telecom também era peculiar, porque não tinha uma casa própria, portanto era assim. Sei que em Almada tínhamos o ginásio lá em cima, só que devia ser, pronto, para os séniores treinavam lá, só que nós os júniores basicamente não... Sim, onde a gente treinava com os júniores lá na... São João de Brito também não tinha instalações de ginásio, era só o campo e às vezes eram nas Doroteias, que era o outro campo, era uma confusão. Olha, o teu regresso, feita essa fase, tu voltas, há aí uma pequena passagem pela Escócia, mas a cena não resulta por questões legais, regressas a Portugal, tens uma primeira experiência no Porto, entras logo a limpar o campeonato, ganhas aquela... a Taça da Liga, a Taça de Portugal e o campeonato. Quem era o treinador nessa altura? Era o Luís Magalhães, exatamente, pré-ida para o... Papa Títulos. Exatamente, o homem limpava tudo na altura, era uma loucura. Olha, a nível competitivo, sentes que vinhas dos Estados Unidos, sentes que andas para trás ou nessa altura Portugal estava com uma organização e um nível competitivo já aceitável? Sim, eu já tinha feito planos saindo dos Estados Unidos, tive a possibilidade de fazer tryouts com equipas da NBA. Então eu sabia que era jogar ao mais alto nível que eu queria estar. Claro que não é que Portugal estivesse num nível muito inferior, mas sabia que Espanha ou Itália que era o meu campeonato de preferência, sem ser da NBA, tinha assinado... Deixa eu voltar atrás, desculpa estar-te a interromper, porque quero saber essa parte do tinha assinado, mas ainda tiveste aquela esperança, tinhas sempre obviamente, mas ainda houve ali alguma oportunidade de entrares no draft da NBA? Então não deu, o meu nome está lá em 2003. Estava, desconheço essa história. Só que aquele draft foi muito complicado, foi o LeBron, foi o Dwayne Wade, só por isso é que eu não entrei. Estou a brincar. A competição era muito elevada. Então eu terminei em 2003, como eu estava-te a contar, e pronto, e declarei-me elegível para o draft. Fiz tryouts com algumas equipas, os Atlanta Hawks, como é que se diz? Agora são os Brooklyn, mas antes eram os New Jersey Nets. Fiz um campus com os Philadelphia, que estavam lá outras equipas. Tiveste mesmo à porta, mesmo à porta. Estive lá. Mesmo à porta. Os Boston Celtics também. Mas não se concretizou. Não, eu lembro-me dos primeiros tryouts, super nervoso, a boca muito seca, quase batia a bola, batia-me no pé. E depois o que me correu melhor, acho que foi os dos Boston e os dos Atlanta, foram os últimos. O Atlanta então foi o melhor. E estava lá o Dominic Wilkins, que deu-me os parabéns, e eu fiquei mesmo, será que eu venho para Atlanta? E era, na altura foi o último, o meu agente era de lá. Então eu fui mais cedo para fazer para me preparar e correu-me também, lançar. E o que é que faltou? Porque fui considerado, eles depois mandam-te um report para casa, né? E depois, por acaso, tenho que procurar isso, que é para fazer um postzinho. Claro, tens que emoldurar essas cenas. Então, eles mandam-te um report para casa e diziam, quase todos disseram a mesma coisa, que eu estou intermédio de posições. Não sou um shooting guard, nem sou um small forward. Sou muito grande para ser um shooting guard, e sou pequeno demais para ser um small forward. Então ficava... mas vi muitos jogadores que depois se ingraram com essas posições, mas pronto, Não aconteceu? Não aconteceu. Olha, depois regressas, tens essa experiência no Porto, o nível competitivo na altura, por acaso, acho que foi o pico em Portugal, não é? Apanhámos ali aquele pico, era onde havia mais dinheiro e mais competição e bons jogadores, e havia um nível profissionalismo. Deu para desenvolver, deu para crescer, sim. Estavas a dizer, assinar, ias a dizer o quê? Estávamos a falar de Itália, Espanha, que já era a tua ideia... Sim, tinha assinado com uma equipa, o Cantu, de Itália. Sério? Só que
eles depois viram o meu passaporte e era cabo-verdiano. Eles estavam a contar comigo como português. Então não Quando é que deu. resolveste essa questão do passaporte? Ou nunca Como? Não, resolvi depois. Quando? Em que altura? No ano do Queluz. Ah, ok. Depois que fiz aquela época, pronto, a minha época de afirmação cá em Sim, Portugal. aquela época foi brutal. E então depois a seleção teve interesse. Pamesa, vocês jogaram com o Pamesa, não foi de Valência? Um jogo lá brutal, uma cena, uma loucura. 30, pô, foi aí que depois a cena veio para Espanha. Foi o teu ticket de... Foi aí, o treinador era o Pablo Laso. Ah, não, o treinador adjunto era o Pablo Laso. E ele percebeu, então, ali um gajo que é a luz que marca 30 pontos. Exato, então quando ele foi treinador do Bruessa, lá de Espanha, San Sebastián, não é? San Sebastián, ele ligou-me, eu fui para lá, 3 anitos. Ficaste 3 anos lá? Um na LEB. Um na LEB e depois subiste e jogaste 2 na ACB. ACB é brutal. Eu estive lá a fazer um estágio com o Saragossa, com o Abos, que depois faleceu. Agora o pavilhão tem o nome dele, do treinador. Eu conheci-o no Massa, depois ele convidou-me, aliás, é que me perguntei se podia ir, ele depois aceitou, fui lá fazer uma experiência com ele, apanhei uma semana, apanhei o Real Madrid a jogar lá e eles limparam o Real Madrid, pavilhão cheio, a arena completamente abarrotada. No nível não tinha nada. Grande jogos, aquilo a caixa local apoiava o basquete, o handball e o voleibol com 5 milhões cada um. Só para manter as coisas equilibradas. Era logo assim. Olha, e como é que foi essa experiência ACB? A liga mais forte europeia? Um espetáculo, aquilo é outro mundo. Para mim é a NBA da Europa. Sim, eu gostava de Itália, pronto, pelo jogo assim mais atrativo, mais aberto, mais físico. Acho que o meu estilo de jogo nessa altura enquadrava-se melhor com a Itália, mas a Espanha, tínhamos de longe os melhores jogadores, os melhores treinadores, as melhores equipas. Super evoluída. Em termos de organizativos de estrutura, o que é que tu notaste de diferença em termos do que era a ACB como um todo, a máquina da ACB versus aquilo que tu tinhas aqui em Portugal? Para já o marketing que existe à volta da própria liga. Os patrocinadores, as cadeias televisivas, tudo o que passa cá para fora, aquilo é uma estrutura muito bem montada. E pronto, e depois consequentemente atrás os melhores jogadores da Europa para jogar ali, os melhores treinadores e pavilhões sempre cheios, não é? Pavilhões completamente. O meu pavilhão levava 11 mil pessoas. 11 mil. E Real Madrid, Barcelona, Málaga, tal, encheu sempre, a jogar ali com 11 mil. Quais foram as equipas a equipa mais difícil que apanhaste lá em foram essas 4 que... Mas havia alguma assim que se destacava? Qual foi o jogador mais difícil que apanhaste pela frente, de parar? Tiveste assim alguma desgraça? Ter que andar atrás de um que dava num dia especial? Há 3 que me enchem sempre as medidas, sempre que eu falo neles e fico um bocado arrepiado e fico mesmo contente de eu ter chegado àquele nível e ter defrontado esses jogadores. Um é o João Carlos Navarro, o outro era um americano, Luís Bullock, que era um extremo do Real Madrid, e o outro era o Igor Rakocevic, também jogou na NBA, jogou no Real Madrid e depois jogou no Tal, que era um jogador fora de série. Ritmo de jogo mais intenso? Muito mais. Comparando Estados Unidos, Portugal, claro, numa dimensão menor, não é? Quais são as grandes diferenças que tu vias em termos de jogo, principalmente Estados Unidos, a versão universitária e a versão da ACB, o que é que tu sentiste que era as grandes diferenças? Nos Estados Unidos eu acho que aquilo ali, na altura, o que eu senti foi não era uma pressão, mas era uma vontade de fazer as coisas bem para o sistema, ali para a universidade, que eles apostaram em mim e tínhamos todos essa mentalidade. Eles apostaram em nós, pagavam-nos os nossos estudos, que era uma coisa que nós apreciávamos muito. Eles pagaram-nos para nós jogarmos basquete, pagaram-nos os nossos estudos. Então nós tínhamos aquele dever de corresponder e meter o nome da faculdade no mapa, que era então tudo o que nós fazíamos era representação da nossa faculdade nesse sentido de pô-los no mapa. Então tínhamos ali, depois começávamos todos ao mesmo tempo, os freshmen, né? Depois tínhamos os sophomores, os juniors e os seniors, mas depois eles iam saindo e ficávamos nós sempre, apesar da minha classe de seniors, só ficávamos 2 até ao fim. Mas até aos juniors ainda éramos bastantes.
E pronto, e depois na ACB, pronto, aquele profissionalismo. Eu costumo dizer que, por acaso, jogar na ACB não é difícil, porque tu sabendo do teu papel, tu sabendo o que é que tens que fazer, os treinadores dizem claramente, pá, não quer que tu lances ao cesto. Tu, se lanças, sais e já não jogas mais. Sim, mas pelo menos está claro. Sim, claro, pelo menos são honestos, não é aqueles que dizem, pá, podes lançar quando quiseres e não sei o quê, se tiveres confiança, dou-te confiança. Depois lança, falha, sai... E depois ficas sem saber, então não era para lançar. Então eles dizem-te isso. Não foi o caso do Pablo Lasso, que deu-me sempre super confiança. Ele disse mesmo: eu quero-te para situações estratégicas, ou parares o melhor jogador da outra equipa, ou com missões muito específicas e definidas. Claro. Ficas ali no canto quando a gente precisar de 3 pontos e precisamos de abrir o campo, põe-te a 4. Consegues defender os 4 e então. Ficas ali, então eu sabia exatamente o que é que... Havia então, esse nível toda a de gente, detalhe, os bases eram para passar a bola, para organizar o jogo, tinhas 1 ou 2 jogadores, um interior, um exterior, que era só para marcar pontos. As coisas estavam bem definidas, não é? Há toda essa preparação. Eu, por acaso, fiquei impressionado com o nível de preparação que eles levam ao detalhe e o nível de informação que o jogador tem, o nível de número de horas que são outros detalhes que completamente, não podes ir para casa e desligar. Eu quando eu vim para cá depois do estágio lá, a gente estávamos no CNB2, então eu obrigava a malta da CNB2 a ver os vídeos das outras equipas, definíamos as cenas todas, o pessoal não fazia isto na liga, claro. A gente no CNB2, não, ridículo, mas ao mesmo tempo era giro também. Não, olha, pós tua fase de Espanha, regressas a Portugal e vais para? Futebol Clube do Porto. E que tal? Como é que foi essa tua... quem era o treinador na altura? É o que está lá agora. Já era o Moncho? O Moncho Lopes. Ok, é ele que vai buscar. Sim, ele nessa altura estava na seleção também. Fazia os dois, não era? Fazia Exato, seleção fez esse último ano as duas coisas. O Moncho, quando entrou, veio criar aqui uma nova dinâmica em termos de abordagem ao jogo, vem com a escola espanhola, não é? Exato. Como é que foi essa tua passagem lá, a integração no... Foi brutal, pá. Ganhei tudo. Aqueles 2 anos foi sempre a... 3 anos que fiquei lá e pá, ganhei. Coincidiu com o período que o Benfica... o Benfica estava na Liga nessa altura? Ou estava na Pro-Liga? Estava na Liga. O Benfica foi para a Pro-Liga antes de eu ir para a Espanha. Foi quando eu estava no Benfica, depois fui para a Espanha. Pensei que tinha batido nessa fase. O Porto é que depois foi para a Pro-Liga, depois de eu ter saído do Depois foi quando Porto. aquilo estourou também, não é? Exato. Mas foi impecável, trataram-me super bem, ganhámos tudo, apesar de Porquê é que optaste por vir para Portugal, nessa altura da tua carreira? Estavas com o quê? 20 e quê? Estava com 30. 30? Sim, 30, fiz 30 nessa altura. Sentiste que era o momento certo para voltar? Não, por acaso não, eu queria ter ficado mais tempo, confesso, mas... questões que não sei, estou aqui a pensar se digo, se não digo. Pá, se não vale a pena, se não é para a partida. Sabes que isto aqui, eu costumo dizer para os atletas que agora estão ali a entrar mesmo a fazer disto de vida, o jogar, para eles se rodearem de pessoas competentes à volta deles, pois, os agentes. Às vezes têm demasiada influência. Os agentes controlam muito a vida do atleta. Para onde é que ele vai, não é? E então, pronto, tanto abrem portas como fecham portas, não é? Mas pronto, seguindo. Tens 3 anos no Porto, Moncho Lopes, limpas tudo e mais alguma coisa. Tens alguns jogos quentinhos no Benfica, que eu vi lá um ou outro jogo e até fiquei um bocado surpreendido. Tem que ser. E depois surge o Porto implode, literalmente, em termos séniores, não é? Já és dos jogadores mais experientes, és dos claro, já tens um determinado estatuto. Em termos de método de trabalho, como é que ao longo dos anos, tu sentes que foste mudando o teu método de trabalho, ou foi sempre uma constante, tiveste sempre uma maneira muito clara, ou sentiste que estamos a falar de 33, não é? Quando chegas ao Benfica? Eu, pelo menos, eu creio que se calhar ali a partir dos 34, 35 o corpo, tu começas a sentir, não é? O teu método de trabalho foi sempre o mesmo ou alterou a partir dessa idade? Mudou muito. Que preocupações é que tu passaste a ter? Então, eu, quando cheguei ao Benfica, os meus primeiros 2 anos, já que tocas nesse assunto, foram muito difíceis porque as lesões começaram a aparecer. Eu nunca tinha tido lesões graves na minha carreira, sempre fui um jogador possante, forte, atlético, corria o dia todo e começaram a aparecer algumas lesões assim musculares que eu nunca tinha tido
dores nas costas e Dores nas costas. Se calhar, realmente, quando dizem que acaba aos 35 é mesmo isto, é mesmo um relógio, chega ali... Tchau. Que alterações é que tiveste de fazer? Coincidiu quando eu conheci a minha atual namorada, que ela, pronto, não é nutricionista, mas dá conselhos de nutrição, é formada também em educação física e tem várias formações na alimentação, na área da alimentação. E começou-me a desafiar, assim, com algumas coisas, a quebrar, a tirar um bocado de alguns alimentos inflamáveis e tal. Comecei a aprender mais sobre a alimentação e fez toda a diferença. Sério? Foi a base terá sido a alimentação que fez essa alteração? Foi a base. Sabes, aqui há uns tempos eu estava a ler uma entrevista, estavam a falar, há uma jogadora do basquetebol muito conhecida, qualquer coisa Bird. Sue Bird. Exato. E como é que se chama aquele base que ganhou 2 vezes o MVP? O Steve Nash. Steve Nash. Eles estavam a falar exatamente disso e ele aprendeu com ela que a partir de uma certa idade o corpo reage de outra maneira e foi a alteração de alimentação e com complementos com algum outro tipo de exercícios que fez com que tivesse uma longevidade de carreira. Consegui jogar mais 5 anos. Fantástico, 5 anos ao mais alto nível. E além da alimentação, houve alguma preocupação atlética, algum tipo de exercício que nos treinos comecei mais a aderir ao treino funcional em vez daquele treino físico de carga. Pronto, sim, de inchar para o verão, sim. Em vez de fazer isso, então pronto. Mas isso já aprendi no Porto com um treinador que era preparador físico, o Paulo Colasso, que mudou muito a minha visão do treino, do que é o treino funcional, do que é que o corpo precisa para realmente fazer exercícios. Começaste a reajustar. Juntamente com a alimentação foi o que te deu estes mais 5 anos de carreira pela frente em condições. Não tenho dúvida. Olha, diz-me uma coisa, tiveste uma série de treinadores, obviamente, é difícil agora estar-te a perguntar todos como é que eles contribuíram, mas que feedback é que podes dar de líderes, treinadores, e às vezes pode não ser treinadores, pode ser diretores ou género, que tenham influenciado positivamente a tua carreira e que tenham seguido, tenham servido na altura e sirvam para o resto da tua vida como mel de orientação? Tens algumas que... Sim, o meu primeiro treinador, o Jorge Faustino, Maria Pia, sem dúvida é uma pessoa que eu ainda ouço palavras dele. Pronto, quando jogava, claramente, tipo a parte de não ter medo de nada, de quem te aparece à frente para jogar, essa parte aí foi sem dúvida ele que me motivou. Aliás, falávamos muito na tua equipa do Queluz, que dominava. O meu primeiro ano no Maria Pia levávamos 40 e 50 pontos do Queluz. Segundo ano, a gente manteve a mesma equipa, não tenham medo, não sei o quê, eles são como vocês, não sei o que mais. E vocês eram um ano mais novo, depois o João. Mas tu também fizeste subida de escalão. Sim, eu fazia subida de escalão. E, então essa vontade de perder o primeiro jogo com vocês no Maria Pia de ser uma cena frustrante, perdemos por 3 pontos, com o lançamento no final, aquele baço pequenino que vocês tinham, o João também, qualquer coisa. João Lopes. Eu lembro de ficar irritado, como é que a gente perdemos com estes Maria Pia, estás a ver a hora? Pode ser, isto não corre, mas também... Não, a gente foi evoluindo e aí comecei a perceber que com trabalho, com vontade, sem medos de arriscar, então levei isso sempre para a minha vida toda, tipo, durante a minha carreira e agora pós-carreira, sem dúvida que vou... Trabalhaste com o Pablo Lasso, não foi? Trabalhei com o Pablo Lasso. Tu na altura que trabalhaste com ele, tu já tinhas noção de que ele poderia atingir o... Tinha, e muita gente criticava muito o Pablo Lasso na altura. Uma das críticas que lhe faziam era por ele não me pôr a jogar mais tempo. Exato. Mas tu nessa estavas de acordo? Não, eu sim, com as críticas estava. E então, sabes que a imprensa espanhola, aquilo não tem nada a ver com a imprensa, aquilo quando dá para arriscar. Bate forte. Então depois, claro, eles vinham falar comigo, tipo à espera que eu concordasse com eles, mas como o Pablo Lasso foi sempre direto comigo e disse-me, olha, a tua função é esta, a tua função é esta, e quando eu fazia, e ele punha-me lá para dentro, pronto, eu fazia o que... Estava sempre de consciência tranquila. Isso é interessante, não é? Isso é interessante porque isso é o papel do líder com o seu atleta, sendo honesto e definindo muito bem o que é expectável, o que é que não é. Sim. O jogador está tranquilo e sabe para que é para que contribui. Eu fui, lembro-me 2 vezes, uma foi ele que me chamou, mas 2 vezes que eu fui falar com ele, bati-lhe à porta,
foi porque o resto falava-se tudo dentro do campo, quando vais bater, porque é uma coisa mais séria. Pessoal. Então eu achava que devia estar a jogar mais tempo, mas não sabia porque é que não jogava mais tempo. Então fui lá e disse, o teu tempo há de chegar. Claro, o jogador que estava a jogar na minha posição também era só o MVP da ACB, que era o Andy Punk. Então eu comecei a pensar, se calhar mas em vez de ele jogar 30, ele era o jogador que tinha mais minutos na de jogar menos 3 ou 4 minutinhos, não é? Sabia jogar mais um bocadinho. Então eu acho que fui ganhando a confiança dele. Mas nem todos os treinadores tinham essa capacidade de comunicação. Não. Há treinadores que não conseguem ter essa... E isso reflete-se negativamente? Eu digo-te, sim. Eu digo-te, quando ele me chamou ao gabinete dele, eu fiquei logo, porque houve ali eu e esse jogador, o Andy Punk, nos treinos, sabes como é? Ficava assim um bocadinho, estavas a tentar ganhar minutos. Então, e ele começou ali com uma arrogância, e eu sei o quê, e eu, não quero saber se tu és o Michael Jordan, o Kobe Bryant ou o Zé se estamos a trabalhar os dois, eu estou a fazer o meu trabalho, estás a fazer o teu, pronto, não impedes-me de fazer o meu, nem eu impeço, temos que fazer os dois o nosso trabalho. Então ele começou a chorar com algumas coisas, eu a ser físico e não sei o quê, e depois ia descontar nos mais fraquinhos, no base que era rookie, eu jogava na equipa dos, jogavam menos. Então confrontei ali e tal, mas nunca houve ali, nunca chegámos a via de facto e pronto. Só que depois o treino acabou ali e eu fiquei, meti-me boa estrela, estou lixado. Vou-me queimar. Então fui lá, o gajo chamou-me e tal, e disse, olha, o gajo chamou-me ao escritório e disse, queria só dar os parabéns, porque elevaste aqui o nível de competição da equipa. No treino. É isto que eu quero de ti, continua a fazer isto. Bora! Consequentemente comecei a jogar mais tempo. Muito bom. Isto agora, para voltar um bocado atrás, quando os jornalistas me perguntavam sobre o Pablo Laso, era a imagem que eu tinha, era o relacionamento que eu tinha com ele, e dizia que o Pablo Laso é o treinador do futuro, é um treinador que tem as ideias super claras e tal. Depois sai de San Sebastián, 2 anos depois vai para o Real Madrid. Real Madrid, em grande. E está a fazer um grande trabalho. Sim. Olha, essa parte da liderança é fundamental. Isto tem um paralelismo grande para as empresas, a forma como os líderes, os chefes de equipa, o CEO da empresa comunica os objetivos e é capaz de ser honesto. É difícil, porque não é fácil tu também explicares a um jogador que ele, efetivamente, eu não quero que tu lances. Exato. Não é difícil, porque todo jogador, se chegou àquele patamar é porque era estrela na sua altura quando começou, não é? Só quando chegas ali, a seleção natural da espécie, aqui já não és a estrela, não é? O teu papel é o outro e tu tens que perceber esse papel e adaptar-te, isso é muito difícil e há muitos treinadores, líderes que não são capazes de comunicar isso. E isso prejudica a equipa. Mas também os jogadores mudam, não é? Tu sentes que a tua motivação e a tua capacidade de percepção ao longo do tempo foi mudando? Portanto, coisas que tu se calhar não aceitavas ou quando eras mais jovem tinhas dificuldade e frustravam-te, com o tempo conseguiste perceber que também o teu papel por vezes seria outro? Ou que eventualmente em determinado jogo as coisas não estão a sair, eu se calhar não estou a marcar tanto e a minha função hoje vai ser mais defender e ganhar ressaltos e dar outro tipo de consistência? Sentiste isso ao longo da carreira a mudar? Sem dúvida. Eu passei quando eu fui para a Espanha, eu vim do Benfica, era um jogador que tinha alguma liberdade para fazer algumas coisas, apesar de na altura também não ter assim tanta, mas por exemplo quando fui para a LEB tinha mais espaço para fazer algumas coisas. Depois quando subimos à ACB, claro, vieram melhores jogadores, tive que me adaptar. E pronto, e depois quando mudei assim o chip e pensei, aqui sou só mais um, tenho aqui a minha tarefa, tenho que fazer a minha tarefa. Venho para o Porto e do Porto esperam de mim para ser a estrela. Claro. Então, mas pronto, lidaste bem com essas transições? Lidei porque tanto o Moncho como o Pablo Laso souberam-me conduzir para o caminho e para onde eu queria chegar, mas acho que foi sempre também parte um bocado da própria pessoa também aceitar, porque eu em Espanha podia não ter aceito aquele papel e ter feito birra, como muitos jogadores fazem. Sim, faz imenso. E agora era essa a lógica, que era isso que eu queria perceber, era se nessa adaptação de papéis para a frente e para trás, mais tempo, menos tempo, mais liberdade, menos liberdade, como é que a tua motivação, como é que tu gerias a tua motivação? A tua motivação estava muito associada ao teu tempo de jogo e ao teu papel, ou a tua motivação esteve mais associada ao que tu tinhas para melhorar em treino? Como é que tu gerias isso? A minha motivação foi sempre aprender. Eu acho que, há bocado quando falávamos, que disseste-me que eu podia ter jogado mais um ou 2 ou 3 anos,
eu acho que podia ter jogado mais 3 ou 4 anos, porque acho que ainda consigo aprender, se der para aprender com treinadores, com jogadores, dá sempre para aprender. E sempre disse que quando achasse que não... Que deixasse de aprender, que já sabia tudo ou que já não tinha mais nada para aprender, que ia deixar. Não foi o caso, mas o que me motivou foi sempre isso, porque com treinadores espanhóis, pronto, aprendi determinadas coisas, com treinadores portugueses aprendi outras, com jogadores. Há sempre espaço para aprender, não é? A gente tem este paralelismo muito grande porque muitas vezes a gente acha que é, sei lá, mais dinheiro. Claro que toda a gente quer ganhar mais dinheiro, mas o prémio tem que ser mais dinheiro, ou é isso que motiva as pessoas e normalmente essa motivação é de curta duração. A motivação intrínseca é muito mais funcional quando tu queres melhorar, trabalhar em conjunto para elevar. Eu vi sempre o dinheiro no desporto como uma consequência, um patamar de respeito. Queria ser mais respeitado, então como é que eu tenho que trabalhar para ser mais respeitado, mas se não ganhar mais dinheiro, ninguém me respeita. Claro. Então, ou trabalhar mais e perceber que sou melhor do que ele a fazer isto, melhor que aquele a fazer aquilo. As equipas depois têm... Claro, acabam por se eu tinha, compensar. O poder para negociar esses contratos, claro. E depois, quando chegas a uma equipa e és um dos jogadores que ganha mais dinheiro, parece que, consequentemente, toda a gente te respeita. Mesmo que saia a baboseira da boca, parece que toda a gente te respeita. Claro. Então, se calhar, eu usei isso também um bocado a meu favor. Claro. Para a parte de implementar a ética de trabalho, pronto, um bocado a minha maneira de ser, de ser raçudo e não sei o quê. Então, mais do que falar, mais do que ser aquele líder vocal, que até era mais liderava também pelo exemplo. Olha, diz-me uma coisa, era isso mesmo que eu queria falar. Agora, esta fase, olhando aqui para esta fase final da tua carreira, muda o papel dentro do grupo, não é? Deixas de ter aqueles gajos mais velhos, que a gente olha, é o gajo mais velho, é o gajo que controla aí a cena, não é? De repente dás por ti e tu és o gajo mais velho, não é? És tu o gajo que tem que gerir as expectativas e tens que não só fazer o teu papel, mas também tens aquele papel ali de paizinho do grupo e tal, e dar ali um bocadinho do enquadramento. Nestes últimos anos, como é que isso foi para ti? Como é que tu sentiste essa mudança de papel e que desafios é que tiveste, tendo em conta que é uma geração diferente da tua, não é? Uma geração que vem aí, já numa nova realidade. Quais foram os grandes desafios que sentiste aí? Foi das que me deu mais prazer, foi esse desafio de gerir o balneário, sabes? Foi, apesar de ser umas dores de cabeça, mas eu nos meus últimos anos, e se calhar se alguém perder um bocado de tempo para ir ver as minhas estatísticas, e só a partir de janeiro é que eu se calhar começava a fazer bons jogos, praticamente. Porque até janeiro era como é que o balneário vai estar, como é que as individualidades vão estar umas com as outras, como é que nos treinos a gente consegue ser competitivos. Então, havia essa preocupação? Sempre, tipo, receber os estrangeiros, receber os jogadores que vêm de fora, não sei se os estrangeiros, jogadores portugueses que vêm de fora. Soft landing deles. Fazer, porque depois às vezes vinham muitos da seleção, no início ainda quando eu estava na seleção chegava ali, já os treinos já tinham começado, então aqueles primeiros 2 meses, 3 meses, depois de repente já estás em dezembro, já começas ali a ver, ok, esta parte já está feita, o pessoal já se está a dar bem, já houve aquelas guerras todas, já ficámos sem falar uns com os outros 2, 3 semanas. Fevereiro já há a Taça da Liga. Comecei ali a ver pelo calendário, fevereiro já há a Taça da Liga. Então, em janeiro já é hora de começar a pôr o trabalho que tu começas a fazer os teus microciclos, começas a fazer os... Era assim que eu geria a minha época. Olha, muito interessante essa passagem, não é? Então depois criava-se ali laços para que eu... Jogadores que já joguei, o Joby Thomas, o Joby é brutal. Eu vi, tu jogaste com ele o primeiro ano em que é luz, não foi? Não. Eu estava nos Estados Unidos. Estavas nos Estados Unidos? E ele jogou em Charlotte. Ele é de Charlotte. O primeiro ano dele. Eu joguei contra ele antes de ele vir para que é luz. Ele estava na universidade, tinha acabado a universidade. Eu era júnior ou sophomore na minha. Então fazíamos lá os Summer Leagues.
Ok, então já Joe Thomas, não sei o quê, NBA, saía dos coisas, era só pum, pum, pum. Eu já conheci, depois quando eu vi, em Portugal este gajo, pá. Ele partiu o pé depois quando partiu chegou a mão, mas o pé, já não me lembro. Eu não sei, ele ficou lá, eles não o dispensaram, exato. Ele ia para o pavilhão, punha uma cadeira e ficava a treinar lançamento. Acho que é isso, acho que foi o pé, não foi o... Depois voltou a meio da época e arrebentou. Pá, o homem era incontestável. Ficou para aí 10 ficou não sei quantos 10 anos em Itália, não é? Fantástico, mega jogador. Olha, para terminar, nós costumamos de perguntar, já partilhámos aqui essas coisas obviamente, mas costumamos perguntar tipo uma boa prática e uma má prática ao longo da carreira que tu tenhas vivido e que para os jovens que estão a começar a jogar agora, que seja um bom feedback para eles terem atenção daquilo que é a tua experiência. O que é que podes partilhar? Sim, começamos pela má. Má que não é má, eu acho que era uma das coisas que eu faria diferente. Não há muita coisa, perguntam-me sempre o que é que fazias, se tivesses que alterar alguma coisa na tua carreira, o que é que fazias, eu digo, pá, não alterava nada. Quer dizer, uma coisa, houve ali um momento ali no Porto, que eu tive uma proposta para ir para a ACB. Se calhar hoje terias aceito. Fui pelo coração em vez de ir pela cabeça. E pronto, não correu bem porque no Porto acabámos por não ganhar o campeonato. Okay. Já tínhamos ganho a Taça da Liga, a Taça de Portugal, íamos para o campeonato, estava tudo encaminhado que a gente iria ganhar o campeonato. E houve uma equipa, o Valladolid, que convidou-me, porque eles estavam cá em baixo, e era um treinador que já me conhecia bem, tinha 3 ou 4 jogadores que eu já tinha jogado. Era o Fissac, não? Fissac, exatamente. Eu tive lá uma série de anos, não é? Exato. E então eu sou uma pessoa comprometido com o Porto. Estavas a assumir a luta. Exato, então fiquei com ordenados em atraso, com tudo em atraso, não fui. E mesmo assim não foste? Não fui e talvez aí eu acho que é a única coisa que eu acho que na minha carreira devia ter decidido de outra maneira. Porque era um contrato para, pronto. Era a CB, era a CB. Então se eles descessem, tinha contrato para a LEB, na mesma, e se mantivessem também tinha contrato. Então ficaram na ACB. Uma boa oportunidade perdida. E uma boa prática que tenha te valido ao longo da carreira? Não, isso para dizer. Não, agora já me. A má prática era. A má prática, o que eu queria dizer era a parte da comunicação com os treinadores que falámos há bocado. Isso era só para dizer uma das coisas que eu podia ter mudado, mas eu não gosto de dizer que mudava. Então, nessa parte da má prática, a comunicação com os treinadores, o que é que achas que poderia ser de forma diferente? Podia ter feito, ou ter explicado um bocado a minha maneira de ser, porque houve aí, mais agora para o final da carreira, houve treinadores, se calhar, que não perceberam o que é que eu queria, o que é que eu tinha para dar. E acho que o que eu tinha para dar, eles entenderam como eu querer me sobrepor sobre eles. Ok. Então, se tivesse havido mais comunicação, ou seja, a tua presença acabava por ser algo que eles achavam que poderia ser dominante em relação a eles, sim, não é? Então viam-te como uma ameaça. Sim, acho que viram ali. E achas que faltou comunicação? Claramente. Da tua parte, podias ter sido mais proativo? Das duas partes, mas eu acho que podia ter tomado mais vezes. Houve vezes que tomei a iniciativa, mas acho que não devia ter desistido tão cedo. Tentar manter o canal aberto e para que houvesse um maior entendimento. Tentar mostrar que não era aquilo, eu quero é ganhar. Claro. Quero é ganhar e faço tudo para ganhar. E se calhar dá espaço para ele também falar, para perceber o que é que ele pode estar a ferir as suscetibilidades dele. Porque ele sendo o líder, ele sendo o chefe da equipa, pronto, ele não é como nas empresas que delegam tipo funções, mas praticamente nunca fui capitão de uma equipa, mas sempre tive aquele papel. Não, sou subcapitão. Tu nunca foste capitão no Benfica? Não. Não? Eu pensava que tu eras o capitão. Não. Primeiro era o Diogo Carreira. Primeiro era o Minhava, depois foi o Diogo Carreira. Quem era o capitão? Os últimos anos foi o Tomás Barroso, desde que Qual era o raciocínio? Qual era a lógica? Eram os anos de clube? Não, tínhamos os mesmos anos de clube. Pronto, whatever. Inexplicável, não é? Logo uma coisa meio esquisita. Mas pronto. Olha, e uma boa prática? Uma coisa que tenha sido um alicerce teu ao longo de toda a tua carreira? Que tenha ajudado o teu sucesso? Eu acho que foi
rodear-me de pessoas certas à minha volta. Foi isso, foi rodear-me das pessoas certas à minha volta, a minha mãe, a minha irmã, a minha avó, família, não é? Depois os amigos certos que põem sempre ali os pés bem assentes na terra. Não é aquela família ou aqueles amigos que, por estás a jogar muito bem, dão-te palmadinhas nas costas, estás a jogar muito mal, dão-te palmadinhas nas costas, fizeste um erro, dão-te palmadinhas... Não, é mesmo sempre... Estás a jogar bem, podias ter feito um bocadinho melhor, ou podias ter ajudado o teu companheiro a ser um bocadinho melhor, não devias ter... Estás a jogar mal, aprende com os erros, vai treinar, em vez de estás agora aqui. Então foi sempre essa motivação, esse foco, acho que foi saber exatamente o caminho que queres seguir, né? E não distraires. Manter o foco. Sim. E pronto, e finalizamos assim a nossa entrevista com o Carlos Andrade, uma das estrelas. Quantas internacionalizações tu tiveste? Deves ser dos top Portugal, deve estar ali nos 112, se não me engano. Deve estar ali no top 5, certeza. E tudo de seleção A. Seleção A, espetáculo. Não me deixaram jogar contigo na seleção. Muito bem, grande momento. Isto é um momento, para mim é um momento especial, porque conheço o Carlos há muitos anos e foi um prazer acompanhar a carreira dele. Há imensos paralelismos entre a alta competição, entre os atletas, aquilo que é a motivação, o relacionamento com os líderes, o relacionamento com as estruturas diretivas e a própria organização do clube com aquilo que são as empresas. Ficou aqui uma série de inputs interessantes para partilhar e fica aqui um belo momento de história. E pronto, dá a ver a sinal. Até breve. Obrigado.